eu vou pedir para que todo mundo entre lá na nossa sala de aula virtual e veja se você entregou tudo. Por quê? Nós estamos caminhando para o final do mês de junho. Quando começar julho, eu já vou fechar as notas do primeiro e segundo bimestre, tudo, certo? Tudo bem? A única nota que vai ficar para fechar depois, quando começar julho, é a nota do simulado. Então, no máximo aí, dia 2, dia 3, eu já tenho que ter todas as notas de vocês fechadas. Então, por exemplo, eu vou olhar a lista lá das atividades e a Sofia, por exemplo, entregou só uma. Então, eu vou dar nota só para essa atividade. Os outros todos, exercícios que eu pedi, será nota 0, por exemplo, tá? A Sofia entregou tudo com atraso. Então, ela entregou. Então, a nota dela será reduzida, não será a nota inteira das atividades. Mas, receber metade da nota é melhor do que não receber nota nenhuma, não é? Então, veja lá o que você não entregou e entrega, certo? Tudo bem? É só 4, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Bia, você pode ver se eu entreguei todos, porque apareceu, eu entreguei todos, aparece pra mim que eu entreguei todos, mas no seu aparecia que tinha um pendente. Então, depois, quem tiver dúvida, me chama depois que a aula terminar, que eu verifico aqui. Tá bom? Certinho? Pode ser? Final da aula? Porque senão todo mundo vai querer que eu veja agora e não consigo. Beleza? Aí, Bia, eu entreguei tudo, não entreguei, vocês me mandam. Mas para vocês terem a confirmação se mandou ou se não mandou, aparece para vocês, quando vocês acessam a atividade, uma abinha do lado, devolvido. Se tiver escrito devolvido, é porque você conseguiu me entregar a atividade. Se tiver lá atribuído ou pendente, significa que você não me entregou ainda. Certo? Tudo bem? Então, Mas depois... é 4 atividades, né? São 4 atividades. Até agora eu passei 4 mapas mentais, tá? 2 mapas mentais eram sobre a formação dos Estados Unidos e a crise de 29. Lembra disso? Depois eu passei um sobre cinturão agrícola e outro sobre cinturão industrial. Então, eram esses 4 mapas todos sobre Estados Unidos. Beleza? Tem mais um, não tem? Mais um mapa? Eram só esses 4. Tá? Ah, não, sobre tá a certo. formação dos Estados Unidos, sobre a crise de 29, cinturões agrícolas, cinturões industriais. 4. Perfeito? Beleza. Meninos, eu peço para que vocês vão até o chat, me mandam o nome de vocês, por gentileza. Enquanto vocês estão aí mandando os nomes, eu queria dar as boas-vindas ao nosso novo colega, né? Então, agora temos 2 João Pedro na sala, né? Seja bem-vindo, João Pedro. Eu me chamo Beatriz, mas todo mundo, desde sempre, me chama de Bia na escola, tá? Seja bem-vindo. Essa turma do 8º é uma turma muito boa. São pessoas extremamente acolhedoras. A turma do 8º são alunos que são muito amigos. Eu acho que a Letícia e o Pedro, que são alunos novos, junto com o Nicolas. Quem mais que é aluno novo na sala? Antônio. O Antônio. São alunos São só esses que, 4. no pouquinho que conseguiu conviver, devem ter percebido que o 8º ano é uma turma muito acolhedora, né? Então, a Letícia, o Pedro, o Antônio e o Nicolas são alunos novos esse ano na nossa escola também, e acho que puderam perceber o quanto que tantos professores... Vai tomar susto demais, hein, Bia? Quando eles me chamar para ir para a sala de ouvir, ele vai tomar até susto. Quando eles me chamaram para ir para a sala de ouvir, ele vai tomar... Essa turma é uma turma que eu brinco assim, 10 em 10, né? As nossas aulas sempre são muito produtivas, os alunos... Por mais que eu tenha que ficar chamando a atenção de um, de outro, apertando a orelha, né? O que você tá falando, Bia? Você nunca chamou minha atenção? Imagina, não. O Álvaro, eu só dou uns abraços nele, né, Álvaro? Chamar atenção não precisa. Abraço de urso. Mesmo quando a gente precisa dar uns puxões de orelha, é aquele puxão de orelha que é necessário, mas que nada que a gente possa dizer que é um caso grave no 8º ano, né? O 8º ano é uma turma muito boa e com resultados muito bons, mesmo aqueles muito preguiçosos. Demora para pegar o tranco, uma hora que pega, vai, né? E assim por diante. Então, seja bem-vindo, João.
Espero que você se adapte bem à turma. E lá no grupo você tem acesso ao meu telefone. Se houver alguma dificuldade, você pode me chamar. Inclusive, eu peço para que você me chame hoje para eu te explicar o que é aquela sala de aula virtual que eu estava comentando com os nossos colegas. Tá bom? Bom, pessoal, eu estava comentando com vocês na nossa última aula sobre a partilha da África. Lembra disso? Partilha da África? Então, eu vou voltar a compartilhar com vocês os slides que nós estávamos trabalhando na nossa última aula. E esses slides, depois que a gente acabar a nossa aula, eu posto ele na nossa sala de aula virtual, no formato de slide e também em PDF, para vocês conseguirem acessar, tá bom? E aí, depois para estudar, fazer desafio, montar mapa mental, facilita muito. Eu me lembro que pedi para que vocês me explicassem, me falassem o que vocês sabiam, já tinha ouvido falar sobre a África, né? E é que página? É o capítulo 8, não sei que página que tá. Vou conferir aqui. O que nós vamos falar Acho hoje? que é 44. Hoje né? nós vamos começar a partir da página 48. Tá? 48? 48. Então, eu comentei com vocês que a África é considerada o berço da humanidade e também o berço do conhecimento. E que um conhecimento mais aprofundado sobre as civilizações africanas se deu com as grandes navegações. E as grandes navegações, elas contribuíram para que algumas nações europeias pudessem se instalar ali na África e colonizar esse continente, né? Então, com as grandes navegações, começou o colonialismo, a dominação para a exploração. Que dentro da África, muitas atividades econômicas eram realizadas, como trocas e compras de mercadorias, e que um dos negócios mais lucrativos foi o tráfico negreiro, aonde pessoas foram tiradas compulsoriamente da África, levadas para outros locais para serem colocadas como escravas, né? Um trabalho compulsório, certo? O Brasil, por exemplo, recebeu uma grande quantidade dessas pessoas que vieram da África, certo? E aí, eu trouxe a expressão de tumbeiros para vocês, né? Que a gente já até chegou a falar um pouquinho sobre os tumbeiros. Que o tumbeiro, basicamente, é o nome que a gente dá para um local onde nós depositamos o corpo dos mortos, certo? E que tumbeiro também foi o nome dado aos navios negreiros. Navio negreiro era um navio que tinha o intuito de buscar mercadorias na África e levar para outros locais, como, por exemplo, a Europa ou outras partes da América, mas que também tinha o intuito de trazer pessoas para diversos locais, inclusive para o Brasil, para se tornarem escravas, né? E muitas pessoas, elas não conseguiam resistir a essa viagem, né? Porque as condições eram subhumanas, não tinha condição de higiene, conforto, alimentação e assim por diante, e muitas pessoas morriam no trajeto. Daí, esses navios negreiros também serem chamados de tumbeiros. Lembra disso, turma? Que eu comentei com vocês? Sim, a gente viu um pouco disso ano passado, não viu? Sim. Bia, Oi. Eles tenho uma eram dúvida. amarrados com correntes? A gente vai falar. Oi. Bia, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber, na África, naquele tempo, morava muita gente? Muita gente. Então, por que eles foram levados como escravos se eles eram em maioria? Deixa eu voltar aqui na imagem. Ó, tá vendo aqui a África? Nos dois desenhos tem a África aqui. O que acabava acontecendo? Principalmente portugueses e espanhóis, que foram os primeiros a dominarem aqui a África, o que eles faziam? Eles se aproximavam de alguns povos, principalmente aqueles que estavam no litoral. Então, o povo que estava no interior da África nem sabia da existência de europeus aqui. E aí, esses europeus pagavam para algumas pessoas que já habitavam a porção litorânea da África para ir para o interior capturar pessoas. Então, esses indivíduos que eram chamados... Traíam seu próprio povo. Isso, que eram chamados de traficantes de escravos, vinham aqui para o interior, capturavam esses negros e traziam aqui para o litoral para serem vendidos para esses europeus, principalmente portugueses e espanhóis, que mandavam essas pessoas aqui para a América.
Mas, por exemplo, um africano, aí os espanhóis, os portugueses compram esse africano para ele trair o próprio povo e levarem eles presos como escravos para outros países. Mas esse povo que traía, fazia o quê com ele? Ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro. Infelizmente, é Nossa! assim que as coisas funcionavam. Eles não iriam trair de graça. Né? Pois é. E aí, pessoal, então vamos continuar. Então, esse processo de primeira dominação da África, lá nas grandes navegações, durante o século XV e século XVI, chamado de colonialismo, certo? Basicamente, quem explorou a África, Portugal e Espanha. Só que lá no século XVIII, eu expliquei para vocês, lá na Europa aconteceu a primeira Revolução Industrial. E aí, essa Revolução Industrial que começou lá na Inglaterra se espalhou para outros países. E esses países queriam buscar novos mercados consumidores e abastecimento das suas indústrias com matérias-primas. Então, eles enxergaram na África um local que pudesse oferecer essas duas condições: mercado consumidor e matéria-prima. Então, esses países europeus que estavam se enriquecendo com as indústrias se reuniram para dividir entre eles a África. Essa reunião ficou conhecida como Conferência de Berlim. Por outro lado, a gente pode chamar que nessa Conferência de Berlim aconteceu a partilha da África. Por quê? Porque algumas potências europeias dividiram a África entre si, partilharam a África entre si. Tudo bem? E aí eu parei nesse slide aqui na aula passada. Então, portanto, o neocolonialismo é uma nova busca por colônias dentro da África, né? Ou seja, é um processo de dominação e exploração do continente africano que acabou levando ao enriquecimento de alguns países europeus. Quando é que o neocolonialismo aconteceu? Lá no final do século XIX. Tá? Então, colonialismo, ele aconteceu no século XV, com as grandes navegações. Neo significa novo. Então, o neocolonialismo foi um novo colonialismo, certo? Que aconteceu lá no final do século XIX, motivados pela Revolução Industrial, em busca de mercado consumidor e matéria-prima. Tudo bem? Conseguiram lembrar, então, o que é colonialismo, o que é neocolonialismo? São coisas diferentes, aconteceram em momentos diferentes, por motivos diferentes. Vocês não podem se esquecer disso, perfeito? Então, o que a gente pode observar, pessoal? Com a partilha da África, novas fronteiras foram criadas dentro da África. Se a gente fosse ver antes do colonialismo, né, antes de acontecer as grandes navegações, dentro da África havia uma divisão étnica das fronteiras aqui na África. O que é isso? Ao longo da existência da humanidade, diversos povos, diversas etnias foram ocupando certos locais, certo? Que estabeleceram naturalmente os limites que o seu povo habitaria. Então, por exemplo, se esse povo, um determinado povo, ocupasse esse local, não foi do dia para a noite que esse povo decidiu que eles ocupariam isso. Foi ao longo de vários tempos, de muitos anos, certo? Dentro da África, existem mais de 850 etnias diferentes. Então, existia mais de 850 fronteiras diferentes aqui, espaços diferentes. Cada espacinho ocupado por uma etnia, por um povo diferente. Só que veio a Conferência de Berlim para dividir a África e eles fizeram o quê? O que você quer da África? O que eu quero? O que eu posso pegar? E aí foi criada uma nova divisão do território africano. Então, a partir da partilha da África, houve uma nova divisão das fronteiras, aonde essas fronteiras foram estabelecidas de acordo com o território que o colonizador queria. Então, por exemplo, vamos imaginar esse miolinho aqui, ó. Olha quantas etnias ocupavam esse espaço aqui.
Aí, de repente, veio alguém e falou, ó, isso aqui tudo é meu, tá? Tudo bem? Não importa quais etnias seja aqui dentro. Então, olha como eram as fronteiras. Olha como passou a ficar. A gente pode dizer que antes tínhamos fronteiras naturais, estabelecidas pela divisão étnica, e agora nós temos as fronteiras artificiais, que são fronteiras políticas determinadas a partir da partilha da África. Certo? Oi. Quando as pessoas começaram a fazer essa divisão política, teve várias etnias que ficaram dentro de um território só. Elas não guerreavam, se matavam. A gente vai ver as consequências daqui a pouco, tá? Nessa aula ainda, tá bom? A gente vê o que aconteceu. Então, o que a gente observa, pessoal? Do território da África toda, o que a gente percebe? Essas linhas aqui, ó, são os atuais países africanos, certo? Só que essas áreas, elas foram dominadas por alguns países europeus. Então, lá na partilha da África, quem que foram os principais colonizadores? França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália e Espanha, ok? Então, isso daqui tudo é a África e foram esses os países que participaram da partilha da África. Bia. Desses todos, quais que foram os dois principais colonizadores dentro da África? Hein? França e Inglaterra. França e Inglaterra. Como que vocês chegaram a essa conclusão? É o que tem mais território. O que tem mais azul é a França e o vermelho tá cheio também em Inglaterra. Exato. São exatamente os dois países que estavam mais ricos na época, justamente por conta da Revolução Industrial. Álvaro, você queria falar que você ia sair? Você deve ter saído. Me mandou aqui no bate-papo, tudo bem. Então, pessoal, lá na partilha da África, ficou mais ou menos dividido dessa forma, tá? E o que a gente pode perceber? Exatamente isso que a Gabi falou, né? Que dentro da área dominada por um colonizador, várias etnias ficaram ali naquele território. E aí, muitas consequências dessa divisão a gente pode elencar. Antes de ver as consequências, vamos ler essa charge aqui, tá? O que eles estão dividindo aqui? A África, cada um aí com uma faca. Eles estão dando para perceber que eles estão, tipo assim, ansiosos, como se fosse a gente com fome, querendo dividir uma pizza, né? Desesperado. Aí um pega e olha e fala assim, ó, vamos ver como é que a gente divide isso. Aí outro, essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Aí outro diz, eu quero essa onde passa o rio. Aí o outro pega e diz, se não for pedir demais, eu gostaria essa com lagos e montanhas. Então, assim, ó, eu quero isso, você quer aquilo, pouco se importa com o povo que está lá, né? Porque eles pegaram, sentaram em uma mesa, colocaram sobre ela um mapa e foram vendo o que é que cada um queria. Essa charge simboliza a partilha da África realizada lá na Conferência de Berlim. Então, o que acabou acontecendo? Quando eles sentaram para fazer essa partilha da África, a primeira coisa que a gente pode notar de consequência para os africanos foram conflitos étnicos. Vamos observar aqui o seguinte, vamos imaginar. Aqui, território francês, dominado pelos franceses, perfeito? E aí, o que os franceses, por exemplo, faziam? Chegava para uma etnia que habitava essa área e começava a falar o seguinte, nossa, vocês são mais inteligentes, mais fortes, vocês são um povo especial que habita aqui a África. Nossa, como vocês são diferenciados. Ó, se vocês me ajudarem a dominar todas as outras etnias que estão aqui, eu vou dar armas, vou dar dinheiro, vou dar luxo, conforto para vocês. Vocês querem? Aí o povo fala, eu sou bonito mesmo, sou inteligente mesmo. Nossa, eu sou especial. Eu sou mais especial que o resto. Eu vou aceitar isso. E aí, acaba então que nesse processo da partilha da África, alguns povos acabaram se aproximando dos colonizadores, ajudando os colonizadores a dominar outros povos. E o que acaba acontecendo? Essas etnias, esses povos, acabam se tornando rivais. Então, eles estão no mesmo território, dominado pelo mesmo colonizador, só que eles são rivais, passam a ser inimigos.
E a partir do momento que se rivais tornam antes, não inimigos, nem sempre. Às vezes eles ocupavam territórios diferentes, mas não quer dizer que eles eram inimigos. Só eram povos diferentes, ocupando áreas diferentes. Agora, eles estão naquela área tendo que obedecer à mesma pessoa, que é o mesmo colonizador. E aí, Mas eles já tinham guerras antes, não tinham? Existia. E nem todo mundo concordava em ser dominado. Então, acabava tentando entrar em conflito contra o colonizador. E aí, claro, os franceses, no exemplo que eu estou dando, eles precisavam cada vez somar mais forças para conseguir sufocar aquele tipo de ataque contra ele próprio. Então, o que ele fazia? Esse colonizador se aproximava de alguns povos para esses povos ajudar a derrotar aqueles que estavam sendo contra. Então, isso fez com que houvesse muitos conflitos étnicos, ou seja, muitos povos, embora também africanos, se achassem superior aos demais. E aí acabava, de certa forma, gerando muitas guerras entre esses povos que duram os dias de hoje. E aí depois eu vou falar alguns exemplos para vocês. Oi, Denis. Quem comandou essa colonização da França foi o Napoleão? Não. Antes dele já tinha colonizações aí, tá? Foi antes dele, inclusive. Tá bom? E aí, quando a gente fala de África hoje, a pobreza nos vem à cabeça, né? Quando eu comentei com vocês o que você sabe sobre a África, a gente falou de pobreza, né? Então, por que hoje a África nos remete à pobreza? Porque desde o período da colonização, e se intensificou com a partilha da África, o intuito do colonizador era retirar as riquezas dali e levar para a metrópole. Ele não tinha o intuito de colonizar aquela área para desenvolvê-la. Então, até pouco tempo, os países africanos, eles eram extremamente explorados. E a população que habitava aquelas áreas colonizadas, elas sempre ficavam com a miséria, a pobreza, não tinham acesso a sequer desenvolver um tipo de vida que fosse minimamente decente. Então, até pouco tempo atrás, a África, ela tinha toda a sua riqueza extraída e levada para outro local sem beneficiá-la. A gente também fala de muitas doenças, né, dentro da África. Muitas das doenças que, inclusive, até hoje em dia são difíceis de serem controladas dentro da África, não existiam na África e foram levadas para aquele continente pelos europeus. Então, por exemplo, quando a gente fala no Brasil que muitos índios foram dizimados por conta do contato com o europeu, com o português, lá é a mesma coisa. Muitas civilizações tradicionais da África foram inteiramente dizimadas porque não tinham anticorpos e doenças, como, por exemplo, gripe. A população na África não tinha contato com gripe. Então, o primeiro contato que eles tiveram, muita gente morreu. Mas com certeza eles tinham outras doenças que os portugueses não tinham também. Como, por exemplo, a gente pode pensar na febre amarela. A febre amarela é uma doença típica de regiões tropicais. Tem no Brasil, tem na porção da floresta do Congo na África, que na Europa não tem, por ser um local muito frio, tá? Para vocês terem uma ideia como que a malária ela se desenvolve, ela é um bichinho muito parecido com o pernilongo, tá? Uma mosquinha, que ela tem o processo de reprodução igualzinho do mosquito da dengue, né? Ela bota seus ovinhos na água, ela forma um período de larva, e essas larvas vão se transformar em moscas, né? E lá na Europa, como é muito frio, o inverno é muito rigoroso, esses ovos, eles acabam não tendo condições de se desenvolverem, tá? E as larvas também não. E aí, não tem essa doença lá. Agora, nas regiões tropicais da América e da África, a malária e a febre amarela são duas doenças transmitidas por esses insetos que os europeus não tinham contato e passaram a ter, certo? Por outro lado, africanos, indígenas já tinham aí um contato maior, inclusive mecanismos de se proteger, como por exemplo fazer fumaça para espantar as moscas e assim por diante, tá? Mas muitas doenças dizimaram povos inteiros, tá? E aí, quando esses europeus chegaram ali, o que eles fizeram? Eles não se importaram com os povos que habitavam ali e tomaram as terras dos povos africanos. E nessas terras que eles tomavam, eles geralmente cultivavam alguma coisa
que era para abastecer a sua indústria. Então, por exemplo, no caso da França e da Inglaterra, que eles tinham uma indústria têxtil muito forte, eles utilizavam as terras para cultivar, por exemplo, algodão. Você come algodão? Será que tem algum povo que tem o algodão como base da sua alimentação? Não. Mas o algodão, por exemplo, é a matéria-prima essencial para produzir tecidos. Então, toda aquela terra que era mais fértil era destinada a cultivo de algo que seria matéria-prima de uma indústria, que seria transportada até a Europa. E quanto que as terras que eram menos férteis, terras secas, com solo muito pobre, pedregoso, ficava destinado ao resto da população para plantar. Solo esse que, se eu planto, eu colho muito pouco, o que não é suficiente para matar a fome de toda a população. Então, se hoje a gente fala de fome, até hoje existe muita gente dentro da África passando fome, porque as melhores terras foram tomadas por potências europeias. Pois não, Gabi? Bia, minha dúvida é o seguinte: quando eles estavam fazendo aquelas reunião lá para decidir quem ia ficar com qual parte, eles não deram nenhuma briguinha por causa que um queria uma parte que eu também queria, porque aquele lá tem mais que eu. A Conferência de Berlim, ela não foi uma tarde que sentaram e negociaram, né? Ela aconteceu por quase 8 meses. Porque ela começou em 84, foi em 85, 86 colocada em prática. Por que houve esse processo de negociação? Porque os países europeus, eles tinham a consciência de que todos eles precisavam de novos mercados consumidores de matéria-prima e que uma das formas de se conseguir podia ser a guerra. Só que guerra, além de envolver pessoas, envolve dinheiro. E isso poderia demandar muito mais prejuízos do que você sentar e negociar. Então, eles entenderam, através do bom senso, de que uma guerra, para eles, seria pior do que uma negociação, mesmo que tudo aquilo que eu queria não pudesse ser atendido. Claro que a gente viu que Inglaterra e França eram os 2 países que conseguiram ter os maiores territórios. Quem é que conseguiu ter os maiores territórios? Aqueles países que também eram mais ricos naquele período, certo? Então, quanto mais rico fosse o país, mais terras ele tinha lá dentro da África. Surgiu mais uma dúvida. Eles estavam falando de mercados consumidores. Os negros, eles se auto-escravizavam. O outro, até do mesmo jeito que eles saíam lá. Como eles compravam as coisas, sendo que eles eram escravos e eles não eram mercado consumidor? Nem todo mundo dentro da África foi capturado para ser escravo, sendo escravo dentro da própria África ou levado para outros locais, certo? E essas pessoas, mesmo que com muito pouco de rendimento, elas poderiam consumir. E aí, o pouco que todo aquele continente pudesse consumir significaria um aumento da produção industrial para aquelas potências europeias. Então, portanto, simbolizaria um aumento do mercado consumidor. Mais ou menos. Mas então, o objetivo deles era conseguir um aumento do mercado consumidor. Eles acabaram ganhando dinheiro mais com a venda de escravos do que com o mercado consumidor. Isso. Só que, na verdade, a venda de escravos nesse período, ela não é o principal negócio. O principal negócio no século XIX é a produção industrial. A venda de escravos é um negócio muito lucrativo durante o século XV e durante o século XVI. Tá? Lá no colonialismo. No neocolonialismo, é a industrialização que gera muito lucro. Certo? Tudo bem? Então, eu preciso que as pessoas consumam produtos. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, o último ponto que a gente pode pensar nessa consequência é a perda de seus recursos naturais, porque eles foram retirados da África e mandados para a Europa. A gente pode pensar desde madeira, metais preciosos, o próprio diamante, que até hoje é fruto de bastante discussão dentro da África. Então, se hoje a gente pensa em África como um continente subdesenvolvido, com fome, pobreza, muitos conflitos, muitas guerras civis, quando começou isso foi a partir da colonização e se intensificou a partir da neocolonização no século XIX, certo? Uma dúvida. Tem guerra civil na África? Tem, inclusive até os dias de hoje. Nas próximas aulas a gente vai comentar sobre isso com vocês, tá? O que é uma guerra civil e exemplos lá na África, tá? E aí, acho que foi até a Ana me perguntou, ela falou o seguinte: Bia,
Mas esses países até hoje, eles são colônias desses países europeus? Até hoje acontece isso? Não. Houve um período em que aconteceu a descolonização da África e esses países conquistaram a sua independência política. Por que eu falo descolonização? Porque as regiões africanas deixaram de ser colônias europeias. E por que elas conquistaram a sua independência política? Porque quando elas eram colônias, elas eram dependentes das suas metrópoles. Então, todas as decisões ali na África que eram tomadas, essas decisões surgiam lá na Europa e elas deveriam ser aplicadas aqui na África. Então, por exemplo, aqui a gente tem um território da África com os países que dominavam, colonizavam. Então, quando a gente percebe aqui as áreas de domínio inglesa, esses países poderiam tomar qualquer decisão? Não. As decisões tomadas e aplicadas aqui vinham lá da Inglaterra. A Inglaterra que determinava quais coisas aconteceriam aqui nesse território. A mesma coisa nas áreas que a gente percebe da França, da Alemanha, da própria Espanha e assim por diante. Tá? Então, a gente vai falar isso na próxima aula. A gente tem aula quarta-feira agora. Como que aconteceu esse processo de descolonização, ou seja, dos países abrindo mão das suas colônias na África, e como que esses países africanos conquistaram a sua independência política. Eu disse no slide anterior que até pouco tempo esses países eram colônias. Até quando? Até por volta do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945, né? Quando acaba a Segunda... Oi? Então, eles aproveitaram a Segunda Guerra Mundial, em que seus países estavam falidos, para lutar contra eles e conseguir a independência? Isso, exato, exatamente. Outra dúvida, eles não desfizeram os países, eles decidiram simplesmente manter os países do jeito que estava. Vou falar sobre isso, tá? Decidido? Isso, não manteve não, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, pessoal, com a Segunda Guerra Mundial, apesar dela receber o nome Segunda Guerra Mundial, aonde que foi o palco da Segunda Guerra? A Europa, né? Então, foi lá na Europa que começou a ter lá as balas trocadas, as bombas e tudo mais, né? Foi aqui na América? Não, a América também foi envolvida. Mas teve tiro aqui na América na Segunda Guerra Mundial? Máximo em Pearl Harbor, né? Então, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a própria Europa foi o palco. Os países europeus se envolveram nessa guerra e foram atingidos pela guerra. Inclusive, aquelas potências europeias que participaram da partilha da África. Vocês acham que se envolver numa guerra, eu entro na guerra e tá tudo bem? Não, guerra leva muito dinheiro. A guerra ela envolve dinheiro, ela envolve pessoas. Muitos dos militares que são envolvidos na guerra não têm formação militar. É uma pessoa, era um agricultor, por exemplo, era um operário da indústria. Ele é convocado para ir para o campo de batalha. E aí, essa pessoa, quando uma guerra acaba, se ela não está morta, ela está com um monte de ferimentos no seu corpo, inclusive faltando partes do seu corpo, ou então elas vêm com alguns traumas psicológicos que a impedem de continuar exercendo as suas atividades cotidianas sem nenhuma modificação. Então, os países europeus que se envolveram na guerra, quando ela acaba, mesmo alguns saindo aí do lado vitorioso, eles estavam fragilizados, tanto politicamente quanto economicamente. Por quê? Economicamente, porque gastaram muito dinheiro. Politicamente, porque houve muitas negociações, alguns países saíram vitoriosos, outros saíram perdedores. Muita gente que estava ali dentro do campo de batalha voltou machucado, fragilizado, que nem ia poder participar mais das atividades rotineiras, né? Então, os países europeus, quando acaba a Segunda Guerra, eles não estavam conseguindo nem cuidar do seu território, que dirá das suas colônias, certo? E aí, o que acabou acontecendo lá nas suas colônias dentro da África? Alguns grupos começaram a falar, opa, eles não estão dando conta de cuidar da gente. Será que é o momento agora da gente tentar sair, se livrar das mãos deles? E foi aí que alguns movimentos de luta pela independência da África começam a surgir.
Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, alguns movimentos para descolonizar a África começaram. E aí, quando a gente observa 15 anos depois, mais ou menos, 1960, esses movimentos de independência, eles vão chegar a todo o continente africano, e não em apenas... Bia, eu tenho uma dúvida. Ah. Quantos anos, mais ou menos, a África ficou colonizada? A gente pode pensar, do século XV à metade do século XIX, mais de 400 anos antes de colonização. Nossa vida, Bia do céu, muito tempo. Coisa, né? O que não quer dizer que o Brasil não aconteceu a mesma coisa, né? Que foi rapidinho. Bom, pessoal, então na quarta-feira eu falo para vocês como que houve essas lutas, né? O processo das lutas por independência, tá bom? Não temos tarefa por enquanto. A tarefa é verificar se você entregou tudo na sala de aula virtual. Se você não entregou, entregue para não ficar prejudicado. Não, Pedro, quem está entregando não precisa de novo, não, né? Explicar. Não, quem já mandou não precisa mandar nada, não. Tá? Agora, vê lá, se está escrito pendente para você, você precisa entregar alguma coisa. Se não, você matriculou, corre e se matricula na turma. Certo?